Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel Marquelli, eu sou arquiteto de soluções para startups aqui na AWS e no vídeo de hoje eu vou fazer uma demonstração, de analisando o VPC Flow Logs usando o Amazon Athena e o Amazon QuickSight. Para quem não sabe, o VPC Flow Logs ele captura todos os logs de acesso de rede da sua VPC, Ele traz ali informações como IP de origem, porta, IP de destino, se o tráfego foi aceito, se o tráfego for rejeitado e assim por diante. E esses logs eles podem ser desde salvos no S3, por exemplo, ou integrados com o Amazon CloudWatch também é uma possibilidade. Mas o que eu vou fazer é pegar esses logs e vou analisar eles utilizando o Amazon Athena, que é o serviço que possibilita você fazer queries SQL nos dados que estão diretamente no S3 e também usar eles para popular alguns gráficos, do Amazon QuickSight, caso vocês precisem ali ter uma interface visual partindo de gráficos de pizza, de colunas e assim por diante. Então é isso que vai ser feito no vídeo de hoje, tá pessoal? Vou passar aqui para o browser, para o navegador, para poder começar essa demonstração para vocês. Já acessando aqui o navegador, antes de entrar na console da AWS, eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês dois artigos, que foram os artigos que eu me baseei para gravar esse vídeo. O primeiro artigo é esse daqui, ó, Analyzing VPC Flows Logs using Amazon Athena e na Amazon QuickSight. Ele é um artigo aqui de março de 2017, é um pouco mais antigo, mas ele foi atualizado aqui em fevereiro de 2022, Então as informações nele estão atualizadas. E dentro desse artigo aqui, tá, pessoal, vocês vão encontrar o link para esse outro artigo aqui, que seria aqui o Analyze VPC Flow Logs with Point and Click Amazon Athena Integration, que é justamente essa integração ali com poucos cliques na console entre o Amazon S3 e o Amazon Athena, justamente para o VPC Flow Logs, Então vocês podem consultar aqui, que daí ele já coloca mais informações, os dois artigos têm um passo a passo bem interessante para vocês seguirem. Mas feito isso, pessoal, vamos aqui para a console da AWS, e aqui dentro da console eu já deixei algumas coisas criadas, Então eu vou colocar aqui VPC, para mostrar para vocês aqui o que eu já criei, Aqui entrar em VPCs, eu já tenho uma VPC criada, inclusive deixei algumas instâncias de EC2 e um banco em RDS para poder gerar esse tráfego, para a gente poder verificar os flow logs, E uma outra coisa que eu já criei aqui dentro da VPC, vocês podem vir aqui, clicou Flow Logs, eu já deixei criado aqui um Flow Logs também para ele já ir capturando, Eu já deixei isso criado desde ontem, tá, pessoal? Para a gente já ter aqui uma massa para demonstração. Mas é claro, no ambiente de vocês, vocês não vão ter isso criado, Ou até já pode ter também, mas caso vocês não tenham, vocês simplesmente vêm aqui, Create Flow Logs e manda bala aqui, Ele vai pedir um nome, Por exemplo, vou colocar teste aqui. Vocês vão colocar um filtro de qual tipo de tráfego que você quer capturar, Se é somente o tráfego que foi aceito, foi rejeitado ou todo o tráfego, Então vocês podem colocar aqui, eu vou colocar todos. Intervalo de agregação desses logs, como que ele vai ser, que eles são agregados aqui de 10 minutos ou de 1 minuto. Eu vou deixar como de 10 minutos, mas fica aqui a possibilidade de ser 1 minuto também. Qual que é o destino, tá, pessoal? Vocês podem enviar o Flowlog aqui para alguns destinos diferentes, tanto o CloudWatch, se for o caso, daí consegue visualizar por lá pelo próprio CloudWatch, pelo S3, que é o que a gente vai trabalhar aqui, ou também pode fazer um streaming do Kinesis Firehose, tanto na mesma conta quanto em uma conta diferente, se for o caso, tá, pessoal? Uma vez que a gente marcou aqui o Amazon S3 Bucket, ele vai pedir o ARN do bucket de destino, que seria qual que é o bucket que vai receber esses logs. Eu já deixei um criado aqui, ó. Simplesmente vão aqui em S3 para pegar o RN,
Eu já tenho uma série de buckets criados, mas o que eu vou trabalhar é esse aqui, né? O vídeo VPC Flow Logs, que eu já deixei criado. Vocês vêm aqui na parte de propriedades do bucket, que aqui vocês vão estar com o RN. É só copiar e colar. Opa, deixa eu voltar aqui para a parte de VPC, que eu acabei atualizando a mesma página aqui, mas rapidinho eu já volto aqui. É bom que vocês veem esse caminho de volta, né? Então colocamos aqui o nome, né? A gente estava nessa parte aqui do ARN, né? Copiou e colou. Formato dos logs, tá, pessoal? Tem aqui tanto o formato padrão quanto o formato customizado, que daí o formato padrão é um sugerido aqui pela própria AWS, né? Que daí vai ter informações como, por exemplo, o IP address de origem, o IP address de destino, qual que é a porta, né? Por exemplo, 22, se estiver acessando um Linux, 3308 para banco e assim por diante. Os pacotes, número de pacotes, número de bytes, a data e assim por diante. Ou vocês podem customizar aqui um formato de logs também. Qual que é o formato do arquivo de logs? Se ele é o formato de texto padrão ou Parquet. Eu sempre coloco Parquet por uma questão de performance, tá, pessoal? Mas fica aqui essa possibilidade também. Se vocês querem ele Hive Compatible, né, para poder utilizar aqui com Hive Compatible Tools, eu vou colocar aqui sim. E qual que é o tempo, né, o período de particionamento? Se você quer particionar isso a cada 24 horas ou você quer particionar a cada 1 hora. É interessante que essa decisão, tá, pessoal, tem que estar muito relacionada com a massa de logs que a arquitetura de vocês vai gerar, desses logs de rede, né? Se for uma massa muito grande, vale a pena até pensar em colocar em 1 hora aqui. Por quê? Porque se você particiona ali períodos muito longos, a massa acaba ficando muito grande e você vai ter que rodar queries, né, ó, que ele até fala, queries mais demoradas. Isso vai gerar um custo maior. Então vale a pena pensar bem antes de fazer essa escolha aqui. Eu vou deixar o padrão de 24 horas, porque o meu aqui é somente alguns logs de demonstração, né? Parte de tags, mesmo esquema de tags de ambiente aqui, vocês podem gerar também. Eu não vou colocar tag nenhuma aqui, como é só uma demonstração, né? Você coloca aqui para criar. No meu caso, eu vou colocar cancelar, porque ele já tem criado aqui, né? Eu não vou criar novamente, porque eu deixei criando para gerando essa massa de logs, como eu falei. Uma vez que ele cria, tá, pessoal? Se vocês forem aqui para o bucket do S3, vocês vão notar que ele vai, deixa eu até filtrar aqui por Last Modified, que ele cria uma pasta. O meu já tem outras coisas aqui, mas se estiverem trabalhando com bucket zerado, ele vai ter só essa pasta aqui, que ele já vai salvando os logs nessa pasta aqui para vocês dentro do bucket, né? Ele tem aqui uma estrutura de pastas, e aqui tá vendo, ó, quando a gente colocou aqui o particionamento por dia, então ele tem aqui o day 6, né? 6 de dezembro, que foi ontem. Estou gravando esse vídeo em dezembro de 2023. E 7 de dezembro, que é hoje, tá, pessoal? Então ele já vai aqui particionando e já vai colocando aqui os arquivos em Parquet, que foi o que a gente selecionou lá. Então a gente já tem nesse momento aqui os arquivos de flow logs da VPC de vocês, né, sendo salvos dentro do bucket. Mas o que a gente quer aqui é outra coisa, né? A gente quer visualizar esses arquivos, né? Visualizar esses logs, esses resultados, primeiramente com a Tina e depois com o QuickSight para ter isso em um dashboard, com relatórios de forma mais visual, né? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou voltar para a parte da VPC. Eu vou clicar aqui nesse Flow Logs aqui que eu já tenho. Vocês vêm aqui em Ações, Generate Atina Integration, que ele já vai gerar ali toda a integração e todos os serviços que precisa, né, para integrar esses arquivos que estão no S3, né, e eles já serem visualizados ali de forma SQL pelo Atina. Então, qual que é a frequência aqui de carga de novas partições? Porque o que acontece, né, que lembra que a gente colocou ali um particionamento ali a cada 24 horas, né? Então, nesse caso, caso não tenha alguma automatização, vocês teriam que manualmente de 24 em 24 horas ir lá no Atina e colocar para gerar uma nova partição.
Então aqui esse template que ele vai gerar aqui para a gente, ele já cria funções Lambda que já faz isso para vocês de forma esquedulada. Então vocês podem colocar aqui se vocês querem esquedular isso diariamente, semanalmente ou mensalmente, ou não deixar nada também, daí precisa fazer isso manual, que também não tem problema. Vou colocar aqui diariamente, por exemplo. Aqui, se vocês quiserem que eles peguem partições, né, essas funções peguem partições de datas específicas, vocês podem colocar aqui, né? Às vezes quer fazer uma análise somente de um período ali específico, dá para colocar. Qual que é o... que ele vai gerar um template de CloudFormation, né? Então, aonde que esse template vai estar salvo? Então, aqui vocês colocam o ARN do bucket, que eu vou colocar o mesmo ARN da outra vez, ele vai salvar tudo no mesmo bucket para mim. Mas vocês podem trabalhar com buckets diferentes, tá, pessoal? Às vezes é até recomendado, às vezes vocês já têm um bucket do S3 só com templates do CloudFormation, daí vocês podem colocar aqui também, tá? Algum bucket prefixo aqui pode colocar, eu não vou trabalhar com isso nesse momento. E os resultados das queries, tá, pessoal? Lembrando que o Amazon Athena, ele vai fazer queries nesses dados que estão dentro do Amazon S3. Não vou entrar muito no detalhe agora do Amazon Athena em si, por uma questão do tamanho do vídeo, mas depois até vale a pena, se vocês tiverem interesse, dar uma olhada na documentação do Athena para entender mais essa funcionalidade, né? E essas queries, os resultados delas são salvos em algum local, que seria no caso um bucket do S3. Então vocês podem colocar aqui em qual bucket, qual é o URN do bucket que vocês querem salvar os resultados dessas queries, tá? No caso aqui eu novamente estou colocando o mesmo bucket, mas vocês poderiam aqui colocar buckets diferentes. Feito isso, tá, pessoal? Vocês podem colocar aqui para gerar. Eu já gerei isso anteriormente, né? Então vou colocar para cancelar e vou mostrar para vocês o que ele gera. Se vocês forem aqui no bucket que vocês colocaram e voltar aqui, né? Como eu não trabalhei com nenhum prefixo, eu vou voltar aqui para a raiz do bucket. E logo esse segundo arquivo aqui é um AML, né? Que é um serviço de... que é um serviço não, desculpa, que é um arquivo de CloudFormation. Então, o que a gente vai fazer agora é subir o stack de CloudFormation partindo desse arquivo. E o que tem nesse arquivo, tá, pessoal? Vocês podem fazer o download desse arquivo para poder usar lá no CloudFormation, ou podem apontar essa URL diretamente em si no CloudFormation, que também funciona, né? Mas só tem que fazer ali as permissões de acesso para o CloudFormation acessar o bucket. Eu vou fazer o download aqui para poder mostrar para vocês o que tem no arquivo, né? O que ele vai subir automaticamente nessa infraestrutura como código. Mas aqui, ó, voltando para o artigo, esse artigo aqui, o Analyze VPC Flow Logs, ele fala aqui para você tudo que ele tem ali, né? Ó. Então, esse template de CloudFormation que foi gerado automaticamente pela console, ele vai ter ali uma tabela no Amazon Glue que ele vai gerar, um database no Amazon Glue, ele vai gerar essas funções lambdas ali, né, para carregar novas partições de forma esquedulada, que foi o que eu comentei com vocês. Já vai criar o IAM também, né, para poder ter ali as autorizações de acesso, e vai criar um workgroup no Athena e também ali algumas queries já prontas, né, para poder facilitar ali para vocês. Então é isso que ele cria o CloudFormation, tá, pessoal? Esse arquivo ali. Eu até baixei esse arquivo, eu estou com ele aqui na tela. Que daí aqui eu não vou entrar muito em infraestrutura como código hoje, mas daí aqui vocês já podem visualizar aqui todas as instruções que ele passa, né? Mas para fazer a criação desse CloudFormation, então, né, para realmente criar tudo que está aqui, vocês vão voltar aqui para a console da AWS, aqui na parte de pesquisa dos serviços, né, coloca aqui, opa, digitei errado, CloudFormation, daí vocês vão vir aqui em Create Stack, tá? Create Stack, com novos recursos aqui. Daí vocês têm aqui a opção, né, ó, que da onde que está esse template. Vocês podem tanto colocar o URL ali que a gente viu no S3, ou vocês podem fazer o upload aqui do arquivo, né, que é o que eu vou fazer aqui. Eu já deixei ele pronto aqui, ó, que ele já faz o upload aqui para vocês, né, e pronto.
Ele vai pedir aqui qual que é o nome da stack, né? Vou colocar aqui, por exemplo, teste, criar. E aqui ele já vai, ele pede aqui algumas configurações, principalmente de rollback, né, de failure. Aqui não precisa mexer, tá, pessoal? Clicou em Nest, ele vai confirmar aqui tudo para vocês. Aceitou aqui o checkbot que ele fala, que ele vai criar políticas do IAM, e colocou Submit, que ele já vai criar. Como eu já deixei criado, eu vou colocar cancelar, mas vocês vão perceber que ele vai aparecer aqui entre as stacks de vocês, né? Ó. Ele aparece aqui também, vocês podem clicar aqui na própria stack, que aqui no eventos, ele vai mostrar tudo que ele está criando, tá, pessoal? Aqui a minha já está pronta, né, que eu já criei ela anteriormente. Então aqui ele já fez a criação de alguns recursos aqui para a gente, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que ele cria. Então aqui, ó, se a gente for no Atina, vocês vão notar aqui, né, o data source aqui. Ou ele já criou um database, né, ó, para a gente. Então ele já deixou esse database já criado com as tabelas tudo certinho. Ele já criou uma tabela, né? Então ele já fez aqui algumas configurações. Ele criou um workgroup específico aqui, tá, pessoal? Então caso de vocês esteja no primário, vocês podem mudar para o específico que ele criou. E principalmente ele criou já algumas queries, né? É claro, quem entende aqui de SQL já pode ir executando aqui as queries por aqui mesmo, né? Mas se vocês quiserem, ele já deixou algumas queries já criadas. E aqui ele fala o que ela faz, né? Ó. Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser monitorar o SSH e o RDP Traffic, né? Então, para acessar aqui remotamente o Windows e Linux, é só clicar na query e mandar executar, que ele já deixou a query criada, né? Então ele já colocou aqui, ó. Vocês notarem aqui, eu tenho bastante tentativa de acesso aqui que foi rejeitada aqui tanto na 22 e algumas na 3389, né? Por isso que é importante, tá, pessoal? Aqui só mostra o quanto é importante vocês configurarem muito bem o Security Group e as regras de Firewall, né? Porque tudo isso aqui foi rejeitado. Então significa que bateu lá no Firewall e não aceitou. Ele fala aqui, por exemplo, né, qual que é o IP de origem, qual que é o destino. Vocês perceberem aqui o destination address é a minha instância, justamente Linux, que eu deixei populada ali. Beleza, pessoal? Então aqui é a parte do Atina, né, para poder fazer queries nesses dados. Ele também cria umas outras coisas aqui que eu vou mostrar para vocês rapidamente, né? Ó. Lambda. Ele cria aqui duas funções, né? Essas duas aqui que está escrito VidStack, a primeira e a última, foi ele que criou agora, né? 4 horas atrás, quando eu estava terminando essa configuração. E ele também vai criar questões ali no Glue, né? Que ele colocou que ele criaria também. Tudo isso foi o próprio stack do CloudFormation que criou, tá, pessoal? Então, se vocês virem aqui, ó, em Data Catalog, Databases, ó, vocês vão notar que ele já criou aqui também um database tudo certinho, né? Então é isso, tá, gente? Então a gente já tem aqui então tanto o nosso VPC Flow Logs que está coletando todos esses logs e salvando em um bucket do S3. E a gente já tem aqui também o Amazon Athena já conectado, caso queira visualizar esses logs por SQL, né? O último passo aqui é justamente a gente pegar e poder visualizar esses logs por meio de um dashboard. Então eu vou aqui na parte de serviços e vou colocar aqui QuickSight, que é os serviços de Business Analytics aqui da AWS, né? Eu já tenho aqui já uma conta do QuickSight criada, tá, pessoal? Mas é interessante aqui que caso vocês ainda não tenham, seja o primeiro acesso, vocês conseguem aqui configurar rapidinho qual que é o nome da conta, qual que é o licenciamento, se é Standard ou Enterprise. Aqui via console vocês conseguem fazer tudo isso. Inclusive a parte de permissões, né, que ali via console você tem que dar permissão para ele acessar o bucket que estão ali os logs, né? Então isso é importante também, tanto o bucket quanto o Athena. Eu vou até mostrar para vocês, aqui como eu já criei,
ele não vai ficar tão visual, né? Mas aqui na parte de Manage QuickSight, se vocês entram aqui na parte de permissão, quando vocês estiverem criando essa conta do QuickSight ali, ele vai aparecer essa tela, onde você vai marcar, né, qual que é o bucket que você quer que o QuickSight possa acessar os dados e qual que é, e aqui você habilita também o Athena para poder funcionar. O QuickSight pode também se comunicar com outros serviços, tá, pessoal? RDS, por exemplo, Redshift, por exemplo, toda uma camada de BI para dados que estão no seu banco RDS. Daí marcaria aqui e mandaria a bala, né? Mas só um comentário aqui, tá, pessoal? Aqui eu vou mudar a região dele, ó, que eu vi como ele está com Norte Virgínia, mas tudo que eu montei está em Oregon, né? Em West West. Vou só alterar a região, que ele já alterou aqui pra gente, né? Ó, que eu já deixei até umas análises prontas. Mas o que vocês vão fazer no primeiro acesso, vocês vão vir aqui na parte de datasets, que seria onde que eu vou consultar esse dado, qual que é o dataset, né? Daí vocês vão vir aqui, ó, New Dataset. Então aqui tem diversos locais que vocês podem consultar os dados, né? Tem um comentário aqui, RDS, Aurora e assim por diante, né? Salesforce, por exemplo. Mas vocês vão entrar aqui em Athena no nosso exemplo. Aqui qual que é o nome que vocês querem dar para o dataset e qual que é o workgroup. Note aqui que já aparece o workgroup que ele criou aqui, né? Vocês colocam aqui, ó, validar a conexão, para ele ver se está certinho as permissões, e create data source. Feito isso, tá, pessoal? Ele vai pedir aqui, né, ó, qual que é o database que tem as tabelas que vocês querem importar aqui. E ele já aparece aqui o database, né, o VPC Flow aqui. Feito isso, pessoal, vocês podem colocar tanto para selecionar ou vocês podem colocar aqui para editar os dados. Então ele já faz uma espécie de transformação nesses dados antes de vocês começarem a construir os relatórios, né? Então todos aqueles dados dos logs, eles já começam a aparecer aqui para poder editar. Se vocês notarem aqui, ele colocou aqui alguns dados, por exemplo, qual que é a porta de origem, ele colocou como uma integral, como uma integer, mas não é, né? Porque isso aqui é uma string. Então vocês podem vir aqui e mudar para string. A porta de destino também, né? O protocolo também. O número de pacotes, daí realmente seria uma integral, né? Os bytes também. A data, tá, pessoal? Ele identificou aqui como integral, mas isso vocês colocam no formato data para poder melhorar o relatório, tanto de origem quanto de destino, perdão, tanto de início quanto de fim. Então aqui é interessante, tá, pessoal? Por quê? Porque isso aqui vocês conseguem, vamos colocar, pré-trabalhar esse dataset antes de realmente começar a montar os relatórios, né? Feito isso, tá, pessoal? Vocês colocam aqui, ó, Save and Publish, que ele já vai aparecer ali para vocês montarem os relatórios em si, né? Então aqui, ó, Save and Publish. Feito isso, né? Publish e Visualize. O que ele vai fazer aqui para vocês? Ele já criou aqui uma camada aqui de visualização para vocês montarem esses dashboards, né? Ó. Então, simplesmente arrastar de um lado para o outro e ir montando. Aqui é o foco, eu não vou entrar tanto na parte do QuickSight por uma questão de tempo, porque eu já deixei aqui alguns dashboards já prontos aqui para mostrar para vocês. Aqui é só algumas sugestões, tá, pessoal? Vocês conseguem trabalhar de forma bem melhor aqui com o QuickSight, embelezar isso também. Mas eu tenho aqui, por exemplo, aqui uma soma de bytes por data. Então tem aqui em dezembro, dia 6 e dia 7, né? Então vocês conseguiriam ver aqui quantos bytes total de tráfego de rede dessa VPC tem por data, né? Tendo aqui um indicador interessante. Aqui, ó, de todos esses acessos que foram feitos, qual é a porta de destino? Vocês perceberem aqui, a grande maioria aqui está na porta 80, tem também na 443, na 22, na 3389, então vocês conseguem ir filtrando aqui também. De todos esses logs aqui de VPC, quantos foram aceitos e quantos foram rejeitados, né? Então tem aqui um gráfico de pizza, né? 80% rejeitado, 20% aceitos.
né, aqui no meu exemplo. E aqui, quantos pacotes, né, foram enviados aqui para cada um dos IPs. Então, eu tenho aqui 3 IPs, né? Um é do database e 2 são de aplicação. E quantos pacotes foram enviados para cada um desses IPs também tem essa possibilidade. Inclusive filtros, tá, pessoal? Então, tem aqui toda a parte de filtros que vocês conseguem customizar os relatórios, né? Tudo isso vocês fazem aqui pelo QuickSight. Não vou me aprofundar tanto aqui por uma questão de tempo, mas o que eu tinha para mostrar é isso aqui, tá, pessoal? Espero ali que isso seja de bom uso para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.